Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no Ondatec. O tema que a gente vai trabalhar agora, a gente poderia dizer o seguinte: você já ouviu falar das 4 operações? Provavelmente sim, não é? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Mas será que todos os problemas de somar são sempre iguais? E o de subtrair também, multiplicar e dividir? Então, para isso que a gente vai ver os diversos significados das 4 operações. A gente vai ver que nem sempre, quando a gente está falando de somar, a gente está dizendo que vai juntar duas coisas. Nem sempre, quando a gente está falando de subtrair, a gente está só dizendo que vai retirar alguns valores, ok? Então, a gente vai perceber que os significados das operações, elas são extremamente importantes para quando a gente começar a ler o problema, a gente perceber que às vezes esse significado pode nos dar uma dica de como resolver aquele problema de uma forma mais organizada e objetiva, ok? Vem comigo nessa onda? Então a gente percebe que quando a gente fala das 4 operações, muitas vezes a gente é só levado a pensar que somar, subtrair, multiplicar e dividir, basta eu observar o problema, fazer a leitura, identifiquei a linha de somar, aplica as operações e chega ao resultado. Mas a gente vai ver que não é só assim, a gente vai ver que existem significados. Bora aqui observar o seguinte, dá uma olhadinha nesse problema. Ele diz o seguinte: quando a gente fala de transformação positiva, ou seja, aquela ideia básica de somar quando eu falo de acrescentar. Então, um problema bem simples, só para a gente expor essa ideia aí. Ó. No caso aí, a gente representa essa situação em que uma quantidade é adicionada a uma quantidade inicial. Ou seja, eu já tenho uma quantidade e eu acrescento uma outra. Por exemplo, Marina tinha 34 figurinhas e ganhou mais 15 no jogo. Quantas figurinhas Marina tem agora? Então, percebe que é um exemplo de uma transformação positiva, uma ideia de acrescentar. Tranquilo? Bora para a próxima. Quando eu tenho uma transformação negativa, ou seja, quando eu tenho a ideia de tirar ou perder. No caso aí, ó, Pedro tinha 37 bolinhas de gude e perdeu 12 durante o jogo. Quantas bolinhas ele tem agora? Então, é um problema relativamente simples, porque eu tenho uma quantidade e eu vou retirar outra. Nesse caso aí, 37 menos 12. Bora para o terceiro significado. É quando eu tenho a combinação de medidas, que aí é a ideia de juntar. Aí você pode estar se pensando, ó, Tiago falou da primeira ideia que era somar. Nesse caso aí, eu também estou somando, só que observe que o significado é um pouco diferente. Ele diz o seguinte, olha, em uma turma do terceiro ano, há 15 meninas e 13 meninos. Quantas crianças ao todo nessa classe? No caso aí, eu vou pegar 15 mais 13 e somar. A diferença com o primeiro significado é porque eu já tenho uma quantidade inicial. Então, aí é a diferença de acrescentar e juntar, ok? A gente está falando de adição, mas percebe que há uma diferença quando eu digo de acrescentar ou quando eu estou juntando. Esse caso aí é uma ideia de você juntar, ou seja, uma quantidade de meninos, uma quantidade de meninas, e eu junto essas quantidades. Tranquilo? Bora para o próximo significado, que é quando eu tenho uma comparação. Lembra que eu disse que subtrair nem sempre é só retirar? O exemplo que eu dei há pouco foi de retirar, ou seja, existia uma quantidade e eu retirei. Nesse caso aí, olha, diz o seguinte, no Maranhão ocorreram 2.548 casos de febre amarela e em Pernambuco 2.095 casos. Qual é a diferença entre o número de casos ocorridos entre os dois estados? Observe que eu não estou fazendo uma retirada, eu estou fazendo uma comparação entre duas quantidades. Então, quando eu comparo essas duas quantidades, eu resolvo através de uma subtração. Tranquilo? Então, veja que nesse primeiro momento a gente viu que somar nem sempre é só juntar. Eu também tenho a ideia de acrescentar. Subtrair nem sempre é só retirar. Às vezes eu tenho a ideia de comparar, como é nesse caso aí, ok? Bora para o próximo. Agora, quando eu tenho uma comparação a mais. Então, nesse caso aí, um exemplo. Ó, Paulo tem 13 carrinhos e Carlos tem 7 a mais. Quantos carrinhos Carlos tem? Observa que eu tenho aí, no caso, que descobrir quantos tem
a mais. Então, percebe que algumas palavras vão nos dando indícios de que operação eu vou utilizar. Nesse caso aí, eu vou utilizar uma adição, ou seja, 13 mais 7, 20, ok? Então, percebeu, mais uma vez, que agora eu tenho adição, nem sempre é só juntar. Eu vou ter juntar, acrescentar e também descobrir quantos a mais. Subtrair não é só retirar, eu vou ter a ideia de retirar e também de comparar, ok? Bora para o próximo. Quando eu tenho uma comparação a menos, no final de um jogo, Paulo tinha 20 figurinhas, Carlos tinha 13 figurinhas a menos que Paulo. Quantas figurinhas Carlos tem? Nesse caso aí eu estou fazendo uma comparação no caso de a menos, fazendo aí 20 menos 13, 7. Então percebeu que até agora eu só falei de adição e subtração, mas eu já vou para 6 significados dessas operações. 3 significados de adição, 3 significados de subtração. Bora para o próximo significado agora. É quando eu tenho uma composição de transformações. Muitas vezes essa composição de transformações, como o nome já está dizendo aí, você está compondo operações. Você está fazendo uma soma, ora você vai fazer uma subtração, mas você vai ter um passo a passo a ser realizado. Por exemplo, no início do jogo, Flávia tinha 42 pontos. Ela ganhou 10 pontos e em seguida ganhou mais 25 pontos. Quantos pontos Flávia terminou o jogo? Então percebe que eu estou fazendo uma composição de valores que estão sendo acrescidos. Eu poderia ter também aí, no caso, valores retirados, tá certo? Então, nesse caso aí, a gente observa muito mais a composição dessas operações. Como ele diz aí, ó, a alteração sucessiva do estado inicial, podendo ser uma sequência de acréscimos ou retiradas. Tranquilo? Então, agora a gente já está no 7º significado e percebeu que eu só falei de adição e subtração. Bora para o próximo agora. Agora a gente já entra na questão das multiplicações e das divisões. A gente vai perceber que quando a gente fala de multiplicação, é extremamente importante isso na hora da gente interpretar o problema e resolver. Quando a gente vai falar aí no caso da multiplicação, ele está representando, no caso aí, a disposição retangular. A gente faz essa referência à disposição retangular porque geralmente são problemas em que você, ao interpretar, você pode tentar enxergar isso como se você estivesse observando um retângulo. Olha o que é que diz aí esse problema de exemplo aí. Ele diz, olha, um muro tem 6 tijolos na base e altura de 5 tijolos, formando um arranjo retangular. A quantidade total de tijolos é... Veja, se a gente tivesse o desenho desses tijolos, a gente poderia contar um a um. Só que nesse caso, como eu já tenho a organização dos tijolos que estão na base e os tijolos que estão na altura, basta eu fazer 6 vezes 5 e eu vou ter a quantidade de tijolos, nesse caso aí, da disposição retangular, quando eu tenho uma multiplicação. Ok? Agora eu também posso ter a multiplicação como a adição de parcelas iguais, que geralmente são problemas onde você vai ter uma quantidade igual sendo somada várias vezes, como por exemplo nesse daí, ó. No fundo de uma caixa de bombons, há 4 fileiras de 10 bombons cada, uma formando uma camada. A caixa tem 3 camadas de bombons. Quantos bombons ao todo vem na caixa? Então, primeiro eu descubro ali, ó, 4 vezes 10, ou seja, de cada uma das camadas, e no caso agora eu tenho 3 camadas. 3 vezes 4 igual a 120. Então, percebe que nesse significado aí, a multiplicação ela representa uma adição de parcelas iguais, ok? Agora a divisão. A divisão eu vou ter 2 significados. Eu vou ter a divisão com significado de repartição equitativa e nesse caso é bem interessante que a gente observa que os problemas que vão desses significados muitas vezes são aqueles primeiros que a gente aprende quando vai, no caso aí, calcular uma divisão. Que ele diz o seguinte, olha, em um teatro há 126 poltronas distribuídas igualmente em 9 fileiras. Quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? Então, esse é o primeiro significado, muitas vezes, quando a gente vai aprender a dividir, né? Então, no caso aí, ó, 126 poltronas e, no caso aí, 9 fileiras. Então, eu faço 126 dividido por 9 igual a 14, ou seja, são colocadas 14 cadeiras em cada uma das fileiras, ok? E eu tenho também aí, no caso, o significado de uma divisão quando é uma medida. Observa que a gente pode ver que resolve por uma divisão, só que o significado é bem diferente. No caso aí, ele pergunta quantas vezes uma quantidade cabe em outra. É quando a gente tem aí o significado da divisão como
medida. Olha o exemplo. Quantos garrafões de 5 litros são necessários para engarrafar 315 litros de vinho? Nesse caso aí, observa que eu tenho uma quantidade maior e eu quero saber quantas vezes algo cabe nessa maior. Nesse caso aí, eu faço a divisão para descobrir esse valor. Então, veja, pessoal, perceberam que toda vez que a gente fala das 4 operações, a gente vai ter aí, no caso, muitos significados. E a gente vai perceber que todos esses significados requerem muita prática. E para a gente fazer isso daí, olha, tem esse QR Code que você vai apontar a câmera do teu celular e fazer uma série de exercícios praticando esses significados que eu falei aí. Você vai perceber, você não precisa decorar esses significados, mas toda vez que você lê o problema, tenta identificar quais são as características desses significados que eu te mostrei aqui, ok? Então, espero que tenham gostado. Um tchau, tchau e até mais.